no livro de 2 Reis 4. Por favor. A partir do versículo 1 em diante. Glória. Amém, irmão? Amém. O título é 2 Reis 4, o título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 1: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dali, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Até aqui, irmãos, podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória. Irmãos, estamos diante de uma palavra que fala sobre uma viúva. Ela era esposa de um profeta, que era amigo de Eliseu, um grande profeta daquela época. E, como muitos sabem, naquela época os profetas eram imagem e semelhança de Cristo na terra, nos lugares, nas cidades. Então tudo que acontecia, as pessoas iam de encontro ao profeta, queriam buscar a Deus ou a presença de Deus, iam no profeta. Profeta, estou precisando disso, estou precisando de oração, de libertação. E então, na palavra de Deus, eu perguntei: Deus, o que o Senhor quer falar através dessa palavra? Porque dá para se tirar tantas conclusões através dessa palavra. Mas Deus falou: dessa vez eu vou falar contigo totalmente diferente. Vamos pausadamente em cada detalhe. Eu falei: Deus, é com o Senhor. Porque a mulher era esposa do profeta, sendo que na palavra não diz que ela era firme com Deus, ela acreditava realmente em Deus. Então Deus de início já falou comigo: às vezes eu preciso usar certos tipos de coisas para poder alcançar pessoas dentro da família. Aleluia. Então eu falei: Deus, por onde o Senhor está querendo caminhar com isso? Deus virou para mim e falou: meu filho, entenda, às vezes eu faço algumas coisas acontecerem dentro de casa para eu poder alcançar as pessoas. E então ela, pela imagem do profeta que ela tinha dentro de casa, ele falecendo, ela poderia ter buscado outros lugares, ela poderia ter mendigado, ela poderia ter pedido esmola em algum lugar, ter pedido misericórdia para alguém, mas ela sabia aonde ela poderia buscar socorro. Ela poderia buscar socorro em alguém que é imagem e semelhança de Cristo, em alguém que tem a presença de Deus, porque ela sabia com que ela vivia dentro de casa. Ela sabia que era um homem de Deus, era um homem que não deixava faltar nada. E uma coisa ficou batendo na minha mente, eu falei assim: nós que somos coluna da nossa casa, nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós temos que ser essa coluna. Se você está aqui dentro, se você está buscando pela sua família, entenda, você é coluna da sua casa. Todos, quando precisarem, eles vão te procurar, eles vão falar: eu estou precisando de oração. Aonde é essa tua igreja que eu quero fazer a visita? Então entenda, se prepara, porque vai ter gente te procurando e vai ter gente pedindo para você poder orar, para você poder estender as suas mãos, para você poder fazer jejum, para você poder subir monte por ela. E entenda, você é coluna da sua casa. E Deus foi mais adiante com essa palavra. Eu falei: Deus, mas por que o azeite? E uma vez, numa pregação, eu escutei
nós temos que ter reserva dentro da nossa casa. Eu falei, Deus, o profeta ele tinha que ter reserva dentro de casa. Ele só deixou uma botija de azeite. A botija, o azeite significa a presença de Deus. Se ele morreu, a presença de Deus foi com ele. Então quer dizer que a presença de Deus se afastou de dentro de casa. Nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que nos encher de Deus. Porque com a presença de Deus dentro de casa, eu aprendi isso através da palavra, que Deus não deixa faltar nada. Na palavra de Deus está escrito: o justo não mendigará o pão. Então quer dizer que nós devemos encher a nossa botija de azeite, porque no dia em que o Senhor voltar, ou no dia que nós precisarmos, vamos ter pelo menos azeite dentro de casa. Por quê? Porque a presença de Deus faz com que não falte nada. A presença de Deus faz com que nós possamos passar por uma dificuldade, mas nós vamos passar tranquilos. Vamos passar de cabeça erguida, sabendo que Deus pode nos tirar de qualquer situação. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente vai entender que nós estamos no processo de Deus. E foi dessa forma. A viúva, ela procurou a presença de Deus. Ela sabia onde ela poderia buscar o socorro dela. Como a pastora estava falando aqui, nós temos que entender que o nosso socorro, o único que pode nos tirar de qualquer situação, o único que pode resolver qualquer situação onde o nosso braço não alcança, o de Deus vai alcançar. Então nós temos que entender. Eu profetizo na vida de cada um aqui. Você vai ser coluna da sua casa. Você vai ser sacerdote da sua casa. Deus vai libertar quem você está buscando a libertação. Entenda, é tudo um processo de Deus. É tudo um plano debaixo do céu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda. Está difícil, tá. Mas entenda. O jugo é suave e o fardo é leve. Eu profetizo na vida de cada um e eu agradeço a minha rica oportunidade.